Não se sinta violado, mas cerca de 300 trilhões de neutrinos atravessam você a cada segundo, e a grande maior parte deles vem diretamente do Sol. Os neutrinos são partículas fundamentais curiosas que muitas vezes são chamados de os fantasmas da física. Porque enquanto a luz, por exemplo, demora milhares, se não milhões de anos para sair do núcleo do Sol até a superfície, porque ela tem que passar por toda aquela matéria concentrada, os neutrinos saem do núcleo do Sol sem basicamente notar que o Sol existe. Os neutrinos interagem tão pouco com a matéria ao seu redor que, se nós quiséssemos fazer uma barra de chumbo para impedir a radiação de neutrinos, nós precisaríamos de uma barra de chumbo de mais ou menos 1 ano-luz de espessura para conseguir parar 50% dos neutrinos. Mas se os neutrinos são partículas fantasmagóricas que interagem tão pouco com a matéria ao seu redor, como é que nós descobrimos os neutrinos? E tem mais, os neutrinos são provavelmente uma das partículas mais importantes da física atualmente. Por quê? A história dos neutrinos é também a história da força fraca, um tipo de interação descoberta nos anos 30 por causa de um fenômeno chamado decaimento beta. O decaimento beta é um decaimento radioativo de um núcleo atômico. Nesse processo, um elemento se transforma em outro elemento com um número atômico maior e libera um elétron. O decaimento beta parecia estranho na época em que ele foi observado, porque aparentemente ele não era regido pelas leis do eletromagnetismo. Então, para explicar o que estava acontecendo, um novo tipo de interação, uma nova força da natureza, foi proposta, a força fraca. Apesar dessa proposta, ainda existia um grande problema. Pensando em conservação de energia, o elétron liberado pelo decaimento beta deveria ter a sua energia precisamente definida pela diferença de energia entre o átomo no seu estado inicial e no seu estado final. Lembrem-se que é impossível perder massa ou energia no nosso universo. Isso é uma das coisas mais importantes da física, é a conservação de energia. Mas não era isso que acontecia nesse fenômeno. O elétron liberado no decaimento beta não tinha energia esperada pela conservação de energia. Ele sempre era observado com uma energia menor do que a esperada. Isso começou um sério debate entre físicos sobre como explicar essa quebra da conservação de energia. Esse debate levou alguns físicos até propor abandonar completamente a ideia de conservação de energia, que sempre foi uma cláusula pétrea na física. Mas a proposta que se mostrou mais interessante foi feita numa carta endereçada aos senhores e senhoras radioativos, apresentada em uma conferência. Nessa carta, o físico Pauli propõe a existência de uma partícula sem massa, sem carga elétrica e que também é emitida na desintegração beta, o neutrino. Essa partícula não iria interagir através de eletromagnetismo, ou seja, ela não interage diretamente com luz ou com o campo elétrico e magnético dos átomos. Isso tornava detectar uma partícula dessas muito difícil. Alguns físicos acreditavam que o neutrino nunca seria detectado experimentalmente. Mas eles estavam errados, e finalmente, em 1942, nós detectamos experimentalmente o nosso primeiro neutrino. Na verdade, era um antineutrino. Mas enfim. A teoria da força fraca, que foi proposta para explicar o decaimento beta, previa outro tipo de interação, o decaimento beta inverso. Esse decaimento só aconteceria caso um próton interagisse com um antineutrino, liberando um nêutron e um pósitron. Naquela época, os físicos já sabiam detectar tanto os nêutrons quanto os pósitrons por causa de outros tipos de experimento. Mas detectar os dois ao mesmo tempo, no mesmo experimento, comprovava a existência do decaimento beta inverso, que, por sua vez, comprova a existência do antineutrino. E como na física toda partícula tem a sua correspondente antipartícula, a própria existência do antineutrino significava que o neutrino também existe. Só que as surpresas com os neutrinos estavam longe de acabar. O único neutrino que nós conhecíamos até então interagia principalmente com elétrons. Mas os elétrons têm uma partícula irmã, o muon, que é basicamente um elétron só que 200 vezes mais pesado. Na física, geralmente as nossas teorias e equações nos permitem prever coisas, e no caso da força fraca, a matemática por trás dela previa a existência de um neutrino novo só para esse muon. Isso significa que para o elétron existe um neutrino com sabor de elétron, ou neutrino eletrônico, que interage principalmente com elétrons. Para o muon existe um neutrino com sabor de muon, ou neutrino muônico, que interage principalmente com os muons. Antes que vocês questionem o uso da palavra sabor, lembre-se que físicos têm um ótimo senso de humor, e são mestres em escolher nomes para novas partículas, tipo quark.
E sim, sabor, nesse contexto, é o termo cientificamente correto. Em 1962, um experimento que foi capaz de gerar um feixe de neutrinos de sabor muon detectou interações físicas que só poderiam ser possíveis caso o neutrino muônico existisse e fosse de fato diferente do neutrino eletrônico. A interação detectada foi muito similar à do experimento que detectou os neutrinos eletrônicos. Nela, um neutrino muônico interage com um núcleo atômico e gera um muon. Dessa forma, comprovamos que os neutrinos que geram muons são diferentes dos neutrinos que podem gerar elétrons. Anos depois, um segundo irmão do elétron foi descoberto, o tau, uma partícula como o elétron e o muon, mas ainda mais pesada que as duas. E não foi surpresa que o tau também tinha o seu próprio neutrino, o neutrino tauônico. As três partículas massivas, elétron, muon e tau, com seus três neutrinos, mais as suas antipartículas, formam uma das famílias do modelo padrão de partículas, os leptons. No fim da década de 60, nós acreditávamos que nós possuíamos um bom entendimento acerca dos neutrinos. Então, nós poderíamos dar um próximo passo científico, que seria usar os neutrinos para testar hipóteses de outras áreas. Uma hipótese de bastante interesse era testar um modelo solar padrão, que praticamente descreve o Sol e também tenta descrever as reações nucleares que acontecem dentro dele. Uma das previsões desse modelo é que o Sol gera um fluxo enorme de neutrinos eletrônicos que podem ser detectados aqui da Terra. Com o objetivo de testar essas previsões no modelo solar padrão, vários experimentos para detectar esses neutrinos eletrônicos vindos do Sol foram montados aqui na Terra. Só que foi aí que neutrinos nos surpreenderam mais uma vez, porque o fluxo medido por todos esses experimentos era decisivamente menor do que o valor que a gente esperava de acordo com o modelo solar padrão. Então, alguma coisa estava bem errada. Onde que foram parar todos os neutrinos do elétron que deveriam estar vindo do Sol? Vamos revisar o que acreditamos sobre neutrinos e os experimentos com o modelo padrão solar. Neutrinos vêm em três sabores, elétron, muon ou tau. Eles não têm massa, e o experimento que foi feito para detectar neutrinos eletrônicos que vêm do Sol deu errado. É pensando nesses problemas que surge a proposta da oscilação de neutrinos. Isso é, os físicos propõem que é possível que o neutrino mude de sabor. Um neutrino eletrônico pode virar um neutrino tauônico. Um neutrino tauônico pode virar um neutrino muônico. E assim vai. A física às vezes realmente é estranha. Ou seja, os neutrinos que saíram do Sol como neutrinos eletrônicos podem chegar na Terra como neutrinos muônicos. Efeitos similares de oscilação de sabor já tinham sido observados em outras partículas, mas isso só pode acontecer em partículas massivas. Então, essa ideia era ousada, porque se os neutrinos podem mudar de sabor, isso significa que eles têm massa. Explicar isso é um problema aberto na física atualmente. Isso era um problema grave, porque o modelo solar padrão era muito bom. Ninguém esperava que ele não funcionasse. Então havia até certa resistência a descartar ele tão facilmente. A oscilação de neutrinos foi demonstrada experimentalmente pelo gigantesco Super Kamiokande, que é um experimento montado 1 km embaixo da Terra em um tanque recheado com 50 mil toneladas de água pura cheia de detectores. Esse experimento tem duas características que tornam ele perfeito para observar a mudança de sabor dos neutrinos que vêm do Sol. Primeiro, ele pode observar a direção da qual esses neutrinos vieram, ou seja, ele pode observar só neutrinos que vieram do Sol. E segundo, ele pode detectar tanto neutrinos do muon quanto neutrinos do elétron. Dito e feito, quando as medidas do Super Kamiokande foram realizadas, nós vimos que todo o fluxo de neutrinos eletrônicos que estava desaparecendo nos outros experimentos era observado como um fluxo de neutrinos muônicos vindos da direção do Sol. Os fluxos somados davam exatamente a quantidade prevista pelo modelo solar padrão. Esse experimento, junto com alguns outros, comprovam: neutrinos têm massa e eles podem mudar de sabor. E explicar isso é uma das questões abertas mais importantes da física moderna. Mas agora você pode estar se perguntando: por que nós deveríamos nos importar com os neutrinos? Principalmente quando eles são tão difíceis de detectar. E aí que entra a parte importante: eles interagem muito pouco. Por exemplo, numa supernova, 99% da energia liberada é liberada na forma de neutrinos, porque nem mesmo a luz consegue escapar daquele núcleo extremamente denso da estrela que acabou de virar uma supernova. Se nós tivermos um bom entendimento
Quem sabe nós possamos fazer astronomia de neutrinos. E isso é um dos sonhos da astrofísica. Assim como nós podemos observar o universo através da luz visível, quem sabe um dia nós possamos observar o universo através de neutrinos. Como neutrinos quase não interagem com a matéria ao seu redor, eles podem nos revelar o que está acontecendo dentro de estrelas como o Sol ou, por exemplo, de supernovas, trazendo informações que a luz não consegue trazer pra gente porque ela não consegue chegar até a gente. Pensem nisso como uma espécie de raio-x de uma estrela, só que com neutrinos ao invés de raios-x. Além disso, quando nós olhamos para o limite do universo observável e, consequentemente, para a luz que veio do passado, nós somos parados em uma barreira opaca, de uma época em que o universo tinha muita poeira e pouca luz. Depois do Big Bang, o universo permaneceu opaco por bastante tempo, porque a luz não conseguia passar através de toda aquela matéria extremamente concentrada. Como consequência disso, nós não conseguimos obter informação anterior a algumas centenas de milhares de anos depois do Big Bang. Mas nós poderíamos observar neutrinos vindos desse período. Afinal, o Big Bang deve ter gerado o que nós chamamos de neutrinos relíquia. E quem sabe eles possam ser a janela que nós precisávamos para estudar o universo logo após o Big Bang. Os neutrinos podem representar uma janela tanto para a física do futuro, assim como para nós entendermos a história e a origem do nosso próprio universo. E isso seria fantástico. É por isso que eles são partículas extremamente importantes para a ciência moderna. Muito obrigado e até a próxima.